Olá! Que a paz de Deus esteja com todo mundo que nos acompanha. Antes da gente mergulhar no assunto de hoje, vamos fazer uma pequena oração? Pai, nós te pedimos que o teu Espírito nos ilumine, que nos dê sabedoria para entender a tua palavra e a história. Em nome de Jesus, amém. Bom, a gente está continuando a nossa série de estudos no livro O Grande Conflito, essa saga incrível entre Cristo e Satanás, e hoje a gente entra no capítulo 15, A Bíblia e a Revolução Francesa. Prepare-se para descobrir aquilo que a história talvez nunca tenha te contado. O capítulo já começa com esse texto fortíssimo do Evangelho de João. Pensa bem. A França, no momento crucial da sua história, teve a oportunidade, a chance de ouro de abraçar a luz da Bíblia. Mas a escolha foi outra. E essa decisão de rejeitar a luz, de amar mais as trevas, abriu as portas para um dos períodos mais terríveis da história humana. E como vamos ver, foi o cumprimento exato de uma profecia impressionante. Pois é. Para entender de verdade o que aconteceu na França, a gente não pode olhar só para os livros de história comuns. A chave está escondida numa profecia surpreendente, lá no livro do Apocalipse. O capítulo 11 fala sobre umas duas testemunhas e um período profético bem específico de 1260 dias. Vamos entender o que é isso. Tá, mas quem são essas duas testemunhas? A profecia descreve elas como as duas oliveiras e os dois castiçais. Isso é uma linguagem simbólica, claro. Essas testemunhas nada mais são do que as escrituras sagradas, o Antigo e o Novo Testamentos. Juntos, sabe, eles são o grande testemunho da lei de Deus e do seu plano para salvar a humanidade. A profecia diz que estas testemunhas iriam profetizar vestidas de saco por 1260 dias. Agora, um detalhe crucial da profecia bíblica: um dia profético equivale a um ano literal. Então, estamos falando de 1260 anos. E esse período, que vai de 538 d.C. até 1798, bate exatamente com o tempo da supremacia papal. Foi uma era longa, uma era de trevas, em que a Bíblia foi escondida, trancada, e quem a seguia era perseguido. A palavra de Deus estava, por assim dizer, de luto. E a profecia não para por aí. Ela detalha o destino dessas testemunhas em 4 fases. Olha que incrível. Primeiro, elas profetizam na obscuridade, escondidas. Depois, uma besta que sobe do abismo faz guerra contra elas. Na sequência, elas são vencidas e mortas. E, por fim, o mais espetacular. Depois de um período simbólico de 3 dias e meio, elas ressuscitam. Vamos ver como cada um desses passos se cumpriu na história com uma precisão de arrepiar? Então a grande pergunta é: onde, em que lugar da história a gente encontra o cumprimento exato dessa profecia tão detalhada? A resposta, meus amigos, é a nação da França. É aqui que a história e o Apocalipse se cruzam de uma forma que não dá para negar. Olha só isso. Apocalipse 11 descreve o lugar onde as testemunhas são mortas como a grande cidade, que espiritualmente é chamada de Sodoma e Egito. Fascinante, não é? O Egito na Bíblia é o símbolo máximo do ateísmo, daquela nação cujo faraó disse: "Quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz?" E Sodoma? Bem, Sodoma representa total degradação moral. E foi exatamente isso que a gente viu na França durante a Revolução. Um ateísmo oficial declarado pelo Estado e uma corrupção moral sem precedentes. E olha, isso não é só uma interpretação nossa, não. Presta atenção nesta citação histórica da Blackwood's Magazine. Ela diz que a França é a única nação na história mundial que, por um decreto oficial da sua Assembleia, declarou que Deus não existe. O paralelo com o Egito ateu é perfeito, é público, é documentado. E a parte de Sodoma? O historiador Sir Walter Scott conta que o casamento virou um simples contrato civil que podia ser desfeito por qualquer motivo. A coisa chegou a tal ponto que a famosa atriz da época, Sophia Arnold, descreveu essa situação com muita ironia como o sacramento do adultério. Isso mostra o nível da quebra de valores, um espelho da antiga Sodoma. E tem mais. A profecia diz que foi ali onde o seu Senhor também foi crucificado. Como assim? Cristo foi crucificado em Jerusalém. Como isso se aplica à França? Simples. A França crucificou Cristo na pessoa dos seus seguidores. Por séculos, o país perseguiu de forma brutal os cristãos fiéis à Bíblia, os valdenses, os albigenses e depois os huguenotes.
O auge dessa perseguição foi o terrível massacre de São Bartolomeu. Com o aval do rei e a bênção de Roma, mais ou menos 70.000 protestantes foram assassinados a sangue frio, a maioria enquanto dormiam. Foi um ato tão covarde, tão cruel, que chocou a Europa, mas foi comemorado em Roma. Teve festa, sinos tocando e até uma medalha foi cunhada para celebrar. Perseguir o povo de Deus é, na essência, crucificar Cristo de novo. Essa longa história de dar as costas para a palavra de Deus e perseguir seu povo, bom, isso não podia terminar bem. A França estava prestes a colher em sangue o que tinha semeado em rebeldia. E essa colheita terrível ficou conhecida na história como o Reinado do Terror. Durante a Revolução, aquele poder ateísta, a tal besta que sobe do abismo, declarou guerra aberta contra as duas testemunhas, a Bíblia. Olha o que a Assembleia Nacional fez. Como a citação descreve, Bíblias foram empilhadas em praças públicas e queimadas em meio a zombarias e escárnio. O dia de descanso semanal, o sábado, foi abolido. No lugar, criaram festivais de blasfêmia. A guerra contra Deus era total e declarada. E decretou que a morte era só um sono eterno. As testemunhas foram literalmente vencidas e mortas. Para a gente ter uma ideia do nível da rebeldia, escuta só esse desafio absurdo de um dos padres dessa nova ordem revolucionária. Ele disse: Deus, se existis, vingai vosso nome injuriado. Eu vos desafio. Conservai-vos em silêncio? Quem depois disso crerá em vossa existência? A ousadia era inacreditável. Era o eco da voz de Faraó séculos depois. E depois de rejeitar o Deus verdadeiro, o que aconteceu? A nação caiu na idolatria mais bizarra que se possa imaginar. Uma dançarina de ópera foi vestida, levada numa procissão e colocada no altar da Catedral de Notre-Dame como a deusa da razão. E ali, as maiores autoridades da França se curvaram e a adoraram. Foi uma cena de loucura, de impiedade, algo sem igual na história. Mas que bom, a profecia não termina com a morte das testemunhas. Assim como Jesus ressuscitou, suas testemunhas, a sua palavra, também voltariam a viver. E agora a gente vai ver o cumprimento final, a parte mais esperançosa dessa profecia incrível. Aqui está a promessa. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre seus pés. Lembra do dia-ano? Então, 3 dias e meio proféticos são 3 anos e meio literais. Começou em novembro de 1793, com o decreto que matou a Bíblia, e terminou exatamente 3 anos e meio depois, em meados de 1797, quando o mesmo governo, apavorado com o caos que ele mesmo criou, revogou a lei e restaurou a tolerância religiosa. A profecia se cumpriu no dia exato. E depois disso? Bom, as testemunhas não só reviveram, elas subiram ao céu numa nuvem, ou seja, foram exaltadas como nunca antes. Depois do choque da Revolução Francesa, o mundo presenciou um movimento global inédito. Em 1804, nasce a Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira. Em 1816, a Americana. A Bíblia começou a ser traduzida para milhares de línguas, e a obra missionária explodiu pelo mundo. A palavra de Deus, que foi morta na França, agora estava mais viva do que nunca, alcançando o planeta todo. O famoso incrédulo Voltaire, uma vez todo arrogante, se gabou dizendo: Estou cansado de ouvir que 12 homens estabeleceram a religião cristã. Eu vou provar que basta um homem para acabar com ela. Que ironia da história, não? Algumas décadas depois da morte dele, a mesma gráfica que ele usava para imprimir seus livros ateus estava sendo usada pela Sociedade Bíblica de Genebra para imprimir Bíblias. A Bíblia como uma bigorna que já gastou muitos martelos. Toda essa história, todo esse cumprimento profético, não é só uma curiosidade do passado, viu? É um alerta muito sério e urgente para nós, hoje. A decisão que a França teve que tomar é a mesma que cada pessoa, cada nação tem que tomar hoje em dia. A questão central é essa. Será que a história vai se repetir? Será que as mesmas forças que levaram a França para a ruína estão agindo hoje debaixo dos nossos narizes? A resposta da profecia é um sonoro sim. É só a gente olhar ao redor.
O ecumenismo que busca uma unidade a qualquer custo, muitas vezes abrindo mão de verdades essenciais da Bíblia. A busca cada vez maior pelo poder do Estado para impor leis religiosas, como uma lei dominical mundial, usando desculpas bonitas como o bem da família ou cuidado com o planeta. O resultado final disso tudo, como diz lá em Apocalipse 12, versículo 17, vai ser, de novo, a perseguição contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O erro fatal da França foi um só: ignorar que a verdadeira liberdade só existe dentro dos limites da lei de Deus. Rejeitar a palavra dele não leva à liberdade, leva à anarquia, à ruína. E a pergunta que essa história toda deixa pra gente hoje é: de que lado nós vamos ficar? A resposta está em aceitar Jesus como nosso Salvador e mergulhar no estudo da Bíblia, deixando o Espírito Santo nos guiar. Se essa análise te ajudou a entender melhor as coisas, se inscreva aqui no canal Nisto Cremos. Deixe seu comentário, isso nos ajuda muito a alcançar mais gente. E não perca nosso próximo estudo, capítulo 16, o mais sagrado direito do homem. E se prepare porque logo depois dessa série a gente vai começar um estudo profundo de Daniel e Apocalipse aqui no canal. Que Deus abençoe todo mundo. Até a próxima. Nisto Cremos Channel, canal de esperança. Um canal comprometido com a verdade bíblica profética e o estudo das Escrituras nos últimos dias da história humana.